Boa noite. Daremos início à 26ª sessão ordinária de 2019. Solicito ao primeiro secretário que se faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Fernando Pereira. Presente. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzola. Presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes, presente. Gilberto Moreira Peça Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Pedro Maurício Pereira. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Solicito que seja feita uma leitura bíblica. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Amém. Peço que seja votada a ata da 25ª sessão ordinária realizada no dia 9 de setembro de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata por todos os senhores vereadores. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada a esta casa após a última sessão. À disposição na segunda secretaria. Solicito que seja lido os projetos que deram entrada na casa. Projeto de lei número 40/2019, autoria e procedência do prefeito municipal. Assunto: dispõe sobre o plano de emprego público, salários e carreiras da Guarda Civil Municipal, da administração direta do município de Amparo, e institui nova tabela de salários e dá outras providências. Também uma comissão de justiça e redação com prazo para aparecer até dia 1º de outubro de 2019 e, na sequência, a comissão de finanças e orçamento com prazo de 2/10 a 17/10/2019. Próximo. Projeto de decreto legislativo 08/2019, autoria e procedências do vereador Celso Manzoli. Assunto: concede o diploma municipal de mérito ao ilustríssimo senhor capitão Paulo Sérgio de Barros. Caminho à comissão de justiça e redação com prazo para aparecer até dia 1º de outubro de 2019. Sem mais projetos, tem uma moção. Peço que faça a leitura da moção. Moção número 08/2019, de apoio à PEC, que modifica o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências, para que inclua as guardas municipais de todas as cidades brasileiras com a merecida aposentadoria especial. Acho que não tem que as assinaturas. Deixa eu ver. Mandar ler tudo e votar tudo. Ao requerimento. Senhor presidente, eu peço que seja votado, entre na ordem do dia para ser votado. Requerimento do vereador Tostão, autor da moção, que seja encaminhado à ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovada, encaminhada a moção para a ordem do dia. Próximo, sem mais projetos, solicita a leitura e votação para a votação dos requerimentos. Requerimento número 197/2019, requer informações sobre pagamento de aposentadoria pela Prefeitura Municipal de Amparo. Procedência, vereador Gilberto Moreira Piaça Filho. Requerimento 197 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo requerimento. Requerimento número 198/2019, requer informações sobre aquisição de tendas para eventos para a Prefeitura Municipal de Amparo. Procedência, vereador Gilberto Moreira Peça Filho. Requerimento 198 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo. Requerimento número 199/2019, requer informações administrativas do SAI. Procedência, vereador Gilberto Moreira Peça Filho. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço que seja lido na íntegra e pode descartar. Espera aí, deixa eu ver. Pode descartar a justificativa, só o corpo do requerimento, mesmo sem a justificativa. Requeiro nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja expedido ofício ao superintendente do SAI, Laura Petri Geraldino, solicitando informações administrativas do SAI. 1. Qual o valor anual da arrecadação do SAI nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e em 2019, de janeiro a setembro. Segundo,
Qual o valor anual das despesas totais do SAI nos anos 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, em 2019, de janeiro a setembro? Terceiro item. Qual o valor anual das despesas com o pessoal do SAI nos anos 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 e 19, compreendendo aí em 2019 o período de janeiro a setembro? Item 4. Qual o valor anual das despesas com energia elétrica no SAI nos anos 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, em 2019, o mesmo período, compreendendo de janeiro a setembro? Quinto. Qual o valor anual das despesas com produtos químicos do SAI nos anos 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e em 2019, de janeiro a setembro? Qual o valor anual das despesas com investimentos do SAI nos anos 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e em 2019, de janeiro a setembro? Item 7. Qual o valor total que o SAI tem em caixa hoje, 6/9/2019? Item 8. Qual o valor anual das despesas com coleta de lixo do SAI nos anos 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, compreendendo em 2019 o período de janeiro a setembro? Item 9. Dos valores anuais de despesas com coleta de lixo do SAI nos anos de 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e em 2019, de janeiro a setembro, quanto a Prefeitura repassou anualmente para o pagamento da coleta? Qual a percentagem total de esgoto tratado hoje na cidade de Amparo? Esse tratamento é realizado na sede do município, nos distritos e na zona rural? Item 11. Em quais locais da cidade de Amparo a água tratada é fornecida sem custo para a população, desde que data essa água é fornecida gratuitamente a cada local? Existe uma justificativa para esse fornecimento gratuito? Se sim, enviar cópia na íntegra da justificativa de cada local. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo requerimento. Requerimento número 200, 2019. Requer que seja convocada a superintendente do SAI, Laura Petri Geraldino, a fim de prestar esclarecimentos sobre a administração e concessão do SAI. Senhor presidente, peço que seja discutido na presente sessão esse requerimento. Ok. Requerimento encaminhado para a presente sessão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento para a presente sessão. Próximo requerimento. Requerimento 203, 2019, requer informações sobre a pista de skate do Parque Linear. Vereador Gilberto Moreira Peça Filho. Requerimento 203 está em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo. Requerimento 204, 2019, requer informações sobre comissão de avaliação e seleção de projetos da chamada pública número 002/2017. Senhor presidente, eu peço que seja lido na íntegra, porque tem a ver também com a concessão do SAI. Por favor. Requeiro, nos termos regimentais, ouvido do plenário, seja expedido ofício a Sua Excelência, Prefeito Municipal Luiz Scar Vitali Jacó, solicitando informações sobre a comissão de avaliação e seleção de projetos da chamada pública número 002/2017. E, por favor, lê a portaria também, esse documento, e lê o requerimento, e a justificativa não precisa. Portaria número 006, de 26 de maio de 2017. Vicente Mário Martinalli, secretário municipal de administração, no uso das suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, ficam nomeados para compor a comissão de avaliação e seleção de projetos para o procedimento de manifestações de interesse, objeto da chamada pública número 002/2017, os seguintes servidores públicos municipais: Arlindo Jorge Júnior, administrador de empresa e diretor do departamento de suprimento; Cláudia Carolina Campana, advogada e assessora técnica jurídica; Dirce Cabora, ensino médio completo e diretora de departamento de central de atendimentos ao cidadão; Antônio Nery Marques Júnior, ensino médio completo e diretor do departamento contábil e financeiro; Laura Petri Geraldino, engenheira civil e superintendente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Artigo 2º, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Amparo, 26 de maio de 2017. Primeiro, os servidores escolhidos para a comissão à época eram comissionados?
Segundo, qual o critério adotado para a escolha desses servidores para a comissão? Terceiro, quais são as atribuições técnicas de cada servidor escolhido para a comissão? Descrever a atribuição técnica de cada um. Qual foi o trabalho dessa comissão na escolha da PMI? Enviar cópia na íntegra de todas as atas de reunião da comissão. Requerimento 204 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado Requerimento número 205, 2019, requer informações sobre a construção da casa da CDHU. Requerimento 205 está em votação. Gilberto Moreira Peça Filho. O requerimento 205 está em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo requerimento. Sem mais requerimentos, solicito então que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos para falarem na tribuna. Primeiro vereador inscrito, vereador Celso Manzoni. Vereador Celso, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, meu boa noite, vereadores, vereadora, público presente, internautas que acompanham a sessão da Câmara Municipal da cidade de Amparo. Espero que os internautas hoje estejam no número maior do que o costumeiro, porque o que eu tenho para falar é de suma importância a todos os senhores vereadores. Semana passada, senhor presidente, saiu uma notícia fake a respeito de 2 ocupantes de cadeira desta casa. Este que vos fala e o vereador Carlitinho. Senhor presidente, uma notícia fake é uma notícia falsa. É uma notícia jogada nos veículos de comunicação por pessoas sem escrúpulos, pessoas que visam tumultuar, pessoas que visam plantar discórdia, a desinformação, e assim vai. Poderia colocar uma centena de adjetivos aí, tá? Mas perderia muito tempo. E eu respondi nessa página. Respondi por 4 vezes, se não me falha a memória, que a notícia era falsa, que não procedia, que não tinha cabimento o que estava escrito ali. Eu raramente faço isso nas vias virtuais, porque a mentira, ela sozinha, ela se dissolve com o passar dos dias. A mentira, ela é manipulada pelo demônio. Como o senhor mesmo já me falou e nós já conversamos, o senhor como pastor evangélico, já discutimos isso pessoalmente. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E também não ajuda a manter. E a pessoa que lançou essas palavras, senhor presidente, estava munida das piores intenções possíveis, tirar a desarmonia desta casa e avacalhar o nome deste vereador e mais do vereador Carlitinho. Surpreso pelo número de pessoas que viram a notícia, eu vi que ela era patrocinada. Lógico, uma notícia patrocinada. Tem gente lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, que vão ver essa notícia. E inúmeras pessoas também, amigas desse que vos fala, deste vereador, me telefonaram, mandaram o zap. Celso, é verdade o que eu vi? Falei, não, eu já expliquei que é fake. Ah, desculpa, eu vi antes de você colocar essa notícia. Várias outras pessoas depois ligaram, falando, olha, está muito bem explicado. É uma notícia fake, é um ato covarde, um ato de uma pessoa insana,
o ato de uma pessoa desprovida de caráter fazer um negócio desse. E eu fui atrás para ver quem que era o dono daquela página, para fazer uma imbecilidade dessa. Eu digo imbecilidade, não no sentido de imbecil, uma imbecilidade de desarmonia, de desestruturar a comunidade amparense com notícias falsas. Quem faz isso faz muito pior, senhor presidente. Quem faz uma notícia dessa faz coisas muito mais avançadas para a área crime. E é um crime isso. Eu entendo como crime. É a mesma coisa que eu falar que o senhor roubou dízimo da sua igreja. Eu estou falando uma coisa infundada. Conheço a sua pessoa. É uma coisa absurda falar isso. Participamos sim de uma reunião, todos nós debatemos um assunto, mas alguém com o intuito de nutrir o fake, tá, jogou essa notícia, não sei quem, tanto que eu deixo bem claro, a partir de agora, de hoje, eu não participo de nenhuma reunião de vereadores se não for gravada ou filmada. Eu, Celso Manzoli, não entro na sala do senhor jamais, como foi a reunião, e vou citar, ou melhor, dizer qualquer comentário se não for gravada. Me permita? Permita, claro. Só para me perguntar, o senhor não está sugerindo que essa informação tenha procedido de mim, não, né? Só para esclarecer. De maneira alguma. Agradeço. É só para quando alguém que sem caráter jogar uma notícia dessa, imediatamente colocar a notícia verdadeira, tá? Na mesma postagem. Então, o senhor presidente, eu acho que todos nós aqui temos que nos precaver. Não mencionei nome, não acusei ninguém. Não acusei ninguém. Porque parece semelhante àquele um jornalzinho que sai semanalmente, que também tem essas mesmas posturas. Veja bem. Eu não vi, mas parece. Eu vou só falar um negócio para o senhor. É tão perigoso uma notícia fake. Eu vou retroagir ao tempo, tá? Eu tenho dó, pena, sentimento de, o que eu poderia dizer, na época da Inquisição, aquelas pessoas que eram levadas até os inquisitores, acusadas de bruxarias, acusada de qualquer coisa que não condizia com a época, elas não tinham oportunidade de se defender e eram jogadas, ateadas numa cela e depois ou eram queimadas, tá? Ou eram colocadas em gaiola de ferro nas cidades e lá se putrefaziam vivas. Só me dá uma parte, rapidinho. Vai quebrar meu raciocínio depois, por gentileza. Ô, louco, doutor. Por gentileza. Eu dou a mais parte. também. Se putrefaziam. Eram notícias fakes. Tá? O senhor quer um exemplo? Aquele caso, as bruxas de Salem, foi uma praga que deu no milho, naquela época, e acusaram lá 3, 4 senhoras de bruxaria, foram queimadas vivas. Notícia fake. O senhor quer um grande líder de notícias fakes? Hitler. Hitler foi o maior, tá? Ele foi um estrategista fake. Olha o perigo dessas notícias, tá? Quem faz, eu comparo a pessoa que fez isso, tá, aos inquisitores que queimaram muitas pessoas vivas. Eu comparo essa pessoa que fez isso a Hitler, que levou muitos inocentes à morte. Mas o que mais dói no meu coração é que aquela época não tinha informação, aquela época não tinha jornal. Os nazistas dominavam a imprensa escrita e a radiofônica, que só tinham as duas. Então eles falavam o que queriam e o povo tinha que acreditar, e acreditavam. Eles não tinham veículos para comprovar aquele fato, se era verdadeiro ou falso.
Hoje, senhores, com a tecnologia que nós temos, com os veículos de comunicação que temos, nós temos computadores, nós temos o portal da transparência da Câmara Municipal, nós temos jornais, nós temos a pessoa em si. A pessoa tem que... Liga para o vereador, liga para o Carlitinho, liga para o Celso. É tão fácil me encontrar. Eu ando pela cidade o dia todo. Você sabe disso, Pedrinho? Você me encontra nos bairros. Tá? É tão fácil, vereador. É verdade que o senhor fez isso? Entra no portal de transparência e veja. Liga para o presidente da Câmara. É verdade que o vereador Celso Manzoli e o vereador Carlitinho estão encabeçando tal coisa? Liga para qualquer um dos vereadores, Pedrinho, Tostão, Catarina, Zelão, Osmar, Daia, Gilberto Piazza, Hélio Favoreto, Dr. Geraldo, aconteceu tal fato? O que me assustou foi isso. Notícia fake de quem veio? Não me interessa. É um Hitlerzinho. Tá? É um Hitlerzinho tentando fazer o trabalho dele, que é implantar o terror, a discórdia e levantar a população. Peço pela liderança. Mais 5 minutos. 10 minutos, senhor presidente. 5, desculpa. Peço, bom, ele está tentando fazer o papel dele, pregar discórdia, quem sabe atingir o objetivo, mas com mentiras não atinge o objetivo. E eu sei quem é o dono da página. Eu sei quem é o dono da página. Tá? Eu não sou burro. Eu não sou desinformado. Eu já fui atrás. Eu só peço, tá? Quando escrever meu nome novamente, escreva correto, é com 2 L, Manzoli, não com 1, tá? Agora, o que me decepcionou mais também é as pessoas, eu me explicando que é fake, e as pessoas curtindo. Gente, não joguem pedra, olhem no espelho. Antes de dar qualquer palpite, de dar seu like, veja essa notícia merecedora de aval de vocês. A pessoa que dá o like nessa notícia, ela se transporta na mesma condição de quem a escreveu. A pessoa que vai lá e dá o likezinho dela, concordou. Está do mesmo naipe. Faz o contrário, se informa. Liga para qualquer um de nós. Liga para o senhor presidente. Liga para os vereadores envolvidos lá, puseram a foto. Mas não fizeram isso. Para mim fizeram, muitos. Tá, mas eu digo a população que deu like lá. Hoje, como eu disse, é tão fácil se informar. Eu espero que seja um fato único que aconteceu. A pessoa que escreveu isso daí, eu espero que ponha a mão na consciência que ela está mexendo com pessoas honestas. Outra coisa que eu queria deixar bem claro. Algumas pessoas que escreveram lá, não vou repetir, desceram ao mesmo nível de que desceram. Usaram palavras de baixo calão, esdrúxulas, palavras que não me cabem. Tive berço, tive família, nunca peguei 1 centavo do erário público. Não se esconda atrás de uma tela. Seja homem no sentido universal e chegue pessoalmente e fale: você é ladrão, você é sem vergonha, mas pessoalmente. Se esconder atrás de uma tela, deixa eu falar baixo. Deixa eu falar baixo, senão vão falar que eu estou alterado, né? Vão falar que eu estou... Se esconder atrás de uma tela é um ato de covardia. Eu estou na rua, chega na rua, aponta o dedo, fala, só que vai arcar também, certo? Agora uma tela, um celular, é fácil. Eu posso escrever que o periquito é de cor preta, que as pombinhas que voam carrega uma vaca nas costas, a tela aceita tudo. Então, não, senhores, hoje, não usem esse instrumento para o mal, usem para o bem. Não usem para atos covardes. Lembrem-se
que em 1938 uma pessoa já fez um estrago muito maior sem os veículos de comunicação que nós temos hoje. E hoje, quem acredita nessas notícias sem analisá-las, tá? Me desculpe, mas não merece crédito algum. Senhor Tostão, o senhor tem só... Pode falar. Não quer mais? O senhor zangou comigo porque eu não dei na hora? Mas estou dando agora e ia quebrar meu raciocínio. Então o senhor me desculpa, tá? Tá sensível hoje. Mas é isso aí, senhor presidente. O que eu disse quanto à gravação, eu não me referi à sua pessoa e nem em particular à pessoa de ninguém aqui. Não dei nome, não falei. Só que eu acho que todas as reuniões, para evitar um fato tão covarde, um fato tão, eu vou dizer até uma expressão pesada, animalesco, porque a pessoa voltou no estado animal para escrever isso. Voltou no estado animal irracional. Animal irracional. Escrever mentiras, futricas. Não tem o que fazer. Já falei, vai ajudar no asilo. Não tem o que fazer, vai ajudar entidades. Senhor presidente, é o que eu tinha, é um desabafo, porque o meu nome correu solto nas redes sociais sem eu merecer. E do Carlitinho também sem merecer. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereador Gilberto, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, plateia, está lotado aqui hoje a sessão. Tem um pessoal do SAI aí que veio prestigiar a sessão. Obrigado pela presença de vocês. Antes de entrar no assunto do SAI, né, que vai votar daqui a pouco, eu vou entrar num outro assunto interno da Câmara. O que aconteceu? Alguns vereadores, eu não vou citar o nome, até pediu para não falar, falou comigo que, vocês, Gilberto, mesa diretiva, vocês têm que falar para os outros vereadores o que está acontecendo dentro da Câmara também. Que eles estão por fora de um assunto dentro da Câmara. O que eu fiz? Tem uma cópia disso aqui que eu vou falar para cada vereador. Então, o vereador vai assinar, vai receber a cópia que eu estou dando, então todo mundo vai ter acesso a isso. Porque eu fiz uma reunião com a mesa diretiva e alguns vereadores falaram, mas tem que passar para os outros. Então, tudo que foi dito com a mesa diretiva está nesse papel que eu vou citar rapidamente. Então, todos os vereadores aqui vão ter acesso. Se quiser participar junto do que eu vou discutir aqui, está aberto a discussão, pode participar comigo na reunião. Semana passada a gente teve uma tribuna livre. Semana passada, né, senhor presidente? Acho que o senhor não estava aqui, eu fui o presidente da sessão. Daí eu tenho um servidor da casa que disse algumas coisas aqui. E eu quero deixar claro que quando eu entrei como vereador, ele até me comentou algumas coisas que estavam erradas na Câmara, que ele achava que estavam erradas. E eu como vereador, o que eu fiz? Fui investigar. Então não é para ficar bravo qualquer pessoa que a gente está investigando o que está errado e está tentando consertar. Antes de ser vereador, já estava analisando alguma coisa parecida sobre isso. A hora que eu entrei aqui, eu tive acesso a mais informações. Então eu agradeço todos os servidores que me passaram essas informações. Primeiro assunto. Pagamento de ticket para servidores inativos. Isso o ex-procurador da Câmara, o senhor Felipe, o dia que ele entrou aqui, ele viu isso daqui. Foi junto em 2017 também, junto com os vereadores que estão aqui. Estava sendo um pagamento ilegal. E a economia que a gente calcula hoje, se estivesse pagando, é R$43 mil anuais. Com R$43 mil anuais, um dinheiro economizado que pode voltar para a prefeitura, ela pode comprar os remédios que está faltando no posto. A vereadora Catarina sempre fala do banheiro público lá da praça que está precisando construir. Com o dinheiro economizado de coisa ilegal nessa Câmara, dá para construir. O vereador Tostão, que saiu também, mas ele estava almejando, ele conversou comigo um dia sobre um valor para quando tem algum animal morto na estrada, tem um convênio machucado, tem um convênio lá com o Jundiaí, custa R$40 mil por ano o convênio, é um dinheiro para economizar. Dos R$43 mil esse primeiro ato desde 2017. Então, economia. Eu conversei com o Felipe sobre isso também. E lembro até hoje, no primeiro dia que eu entrei, pisei nessa Câmara, até 1º de janeiro de 2017,
os salários que a prefeitura coloca no portal Transparência, de todo mundo, tanto o subsídio dos vereadores, como o salário de todos os servidores para seguir a lei de acesso à informação, não estava no portal Transparência. Eu fui pedir por requerimento, e eu lembro que me falaram, cuidado onde você vai usar essas informações públicas. Opa, informação pública, eu tenho que tomar cuidado onde eu vou usar a informação pública, que é direito do povo saber? Aí o Felipe também, procurador, falou, não, coloca no site. Daí foi colocado no site. Qualquer pessoa que entrar hoje no site da Câmara, tem o subsídio de cada vereador, tem o salário de cada servidor dessa casa, que não estava disponível até 2017. E começou aqui a gente investigar os super salários. Todos os vereadores, lembrando, tem uma cópia disso. Em relação ao pagamento de complemento de aposentadoria sem fonte de custeio, essa Câmara pagava complemento de aposentadoria sem fonte de custeio. O resto do mundo, do mundo que eu digo dos brasileiros, tem que contribuir na Previdência Social para receber o complemento. Que na Câmara tinha 2 servidores que não. Isso foi julgado e foi cortado. Sabe a economia de quanto dinheiro por ano, senhor presidente, senhores vereadores e plateia? 200 mil reais por ano. 200 mil reais por ano de uma coisa ilegal, que estava sendo pago aqui, e se sobrar o dinheiro, vai para o prefeito. O prefeito pode usar, como eu falei, para os postos de saúde, para construir o banheiro público, que a Catarina sempre fala aqui. O Zelão fala dos pontos de ônibus, alguns. Tem dinheiro para construir, Zelão, ponto de ônibus, economizando na Câmara. O Tostão não estava aqui, mas tem aquele convênio com o Jundiaí, né, com o Jundiaí, custa 40 mil reais por... 60 mil. Com 200 mil economizado por ano, não dá para fazer esse convênio? Tá, mas dá para 3 anos. Então tem vários vereadores aqui com demandas que falam aqui, com dinheiro que não tem, mas tem. Olhando aqui. Vou falar mais uma. Um outro corte de resolução que estava irregular, estava sendo pago ilegalmente, mesmo rejeitando minhas emendas, está economizando 250 mil reais por ano. Então já como contar, 43 mil, 200 mil, 250 mil. Isso eu estou falando hoje. Aí, senhores vereadores, tem mais itens aqui. Tem itens que foram apontados por mim, tem itens que a gente sentou junto com o Ezequiel, com o seu Carlito, com o Geraldo, principalmente, que a gente discute mais entre a gente isso, e está aberto para os outros vereadores. Com o Celso eu também discuti isso já, com o Hélio. Então são assuntos, é dinheiro economizado, público, dinheiro que volta para a prefeitura, que o prefeito pode usar para o bem comum. Eu vou pegar os principais itens para não ser muito... Porque são 35 itens que tem aqui nesse papel. Publiquei na internet 30, mas tem mais 5 que não é eu sozinho. São os vereadores aqui todos, mesa diretiva, procuradoria da Câmara, cidadãos de fora que dão sugestão, que quer que o dinheiro público seja bem gasto. Não é um trabalho de uma pessoa só. Servidores já me falaram de coisas irregulares que na época acho que não denunciaram por medo de perseguição. Está sendo denunciado, está aqui, está público. Eu vou pôr na internet, Celso. A internet é também a ferramenta, pode ser usada para o mal, mas pode ser usada para o bem. A gente usa para o bem também. Eu posso falar? Claro, por favor. Vereador, até agradeço o senhor, tá? Usando ferramentas, foi na rádio e me defendeu junto com o vereador Carlitinho. Sim. Tá? Eu esqueci de comentar. Agradeço o senhor. São ferramentas. O senhor foi lá, deu a cara a bater, falou não, foi injustiça que fizeram com os dois. E internet que o senhor comentou, realmente é uma ferramenta do bem. Tem que ser usada para o bem, vereador. Sim. Tá? Isso daí exposto é uma coisa boa. Tem que ser para o bem, não para o mal. É o que o senhor fez. Usou um veículo de comunicação radiofônico, foi lá e fez o bem. Desmentiu. Sim. Tá? E tá gravado lá. Quem quiser a cópia daquilo lá pode pôr na internet. O que eu falei? Fizeram uma injustiça com alguns vereadores. É que eu sou justo. Eu falei, não foi isso. Então eu contei como foi. Apesar da reunião ter sido fechada, já que vazou isso daí, eu expliquei tudo certinho. Então tá gravado na rádio. Acho que a gente pode pedir uma cópia, colocar na internet. Também tá lá, fala certinho do que aconteceu realmente. Então, senhor presidente, continuando. A Câmara, hoje, cortou os 2 complementos de aposentadoria, 200 mil por ano. Sem fonte de custeio. Sem uma previdência, que todos os servidores aqui que estão aqui depositam a previdência. Aí sobrou uma coisa que está sendo investigada aqui, pagamento de 2 aposentadorias e 2 pensões, sem fonte de custeio também. Então isso foi antes da Constituição, do jeito que foi feito, tudo indica que foi legal na época. Só que chegou a Constituição, uma emenda constitucional, falou que a partir daquele momento, todo mundo tinha que contribuir.
Beleza, na época poderia ter uma aposentadoria, mas com a emenda constitucional tem que cumprir. Então essa é a discussão que está sendo investigada, porque todos os servidores têm que pagar uma contribuição, todos os trabalhadores, e aqui tem 4 pessoas, hoje, que não precisam. Pode ganhar salário sem contribuir, sendo que a Constituição teve a emenda constitucional depois disso. Então isso está sendo investigado, e a sugestão que a gente está dando aqui, conversei até com a mesa, vier uma recomendação para o prefeito, porque é o prefeito que tem que criar esse fundo de custeio, não é a Câmara. Hoje no município, contando com a Câmara e com a Prefeitura, acho que tem 4 servidores da Prefeitura que recebem a aposentadoria da Prefeitura sem fundo de custeio, tem mais 4 na Câmara. Então no município todos são 8. Eram 10 com 2 que recebia complemento, e esse já caiu. Então são 8. São 8 pessoas que o prefeito tem que fazer certo. A Câmara, o presidente aqui, ele não pode criar esse fundo de custeio. Prefeito. Então a gente pediu para mandar uma recomendação para o prefeito criar esse fundo contributivo. Por quê? A pessoa vai lá, recebe, contribui, e se as pessoas vierem a falecer, porque não tem mais ninguém nessa situação, são os últimos servidores, esse dinheiro volta para a prefeitura pode usar, mas tem que ter uma contribuição como todos os servidores têm. E outra sugestão é fazer uma audiência pública com especialistas, porque eu acho que no Brasil inteiro é difícil achar um caso de um lugar que paga sem fundo de custeio há anos e está nesse imbróglio jurídico. Então chama aqui, faz uma audiência pública, um especialista judiciário, como resolver o problema. Não vai cortar a aposentadoria da pessoa que tem 80 e poucos anos, mas ela vai entrar na lei e contribuir igual aos outros. É isso que é. Ninguém quer cortar uma aposentadoria de uma velhinha de 87 anos. Mas a velhinha de 87 anos tem que entrar na lei como todos os outros. Esse que é o negócio. Senhor presidente, depois eu falo mais. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Tostão, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. O senhor está aí? Então tá bom. Boa noite, vereadores e vereadora. Seguinte, quero aqui manifestar a minha solidariedade com os servidores da Câmara Municipal de Amparo, dessa casa. Está claro que sua manifestação, vereador, é em represália ao servidor Noedir Nicole, que veio aqui manifestar o seu desabafo sobre a sua campanha de degradação moral. Você permite depois uma parte que você me citou? Depois que eu sair daqui, você fala o que você quiser. Não concordo com essa postura de Vossa Excelência e deixo aqui a minha solidariedade com os servidores da Câmara, porque são pessoas trabalhadoras, honestas e que sempre trabalharam em prol dos interesses do município. Eu frequento essa Câmara aqui, há uns 20 anos, e são as mesmas pessoas, e pessoas honestas e trabalhadoras. Se Vossa Excelência não tem o que mostrar para a sociedade, senhor vereador, como, por exemplo, a captação de recursos, nada contra o senhor, viu? Para esta ou aquela entidade e outros projetos, por favor, não tente subir os degraus da vereança usando a cabeça de pessoas honestas como escada, como pessoas honestas que trabalham como servidores da Câmara. Só uma lembrança, senhor vereador, assédio moral, mesmo no plenário, é crime e não tem imunidade. Só isso. Pela liderança, senhor presidente. O senhor tem 5 minutos. Posso falar daqui? Pode ser 3 minutos daí? 5, vai, velho. Acho que o senhor vereador Tostão, acho que o senhor não entendeu o que eu falei. Eu até agradeci alguns servidores que denunciaram coisas ilegais. Eu estou falando de coisas legais. E eu falei um monte de economia de dinheiro aqui que vai para o prefeito, que é parecido com uma emenda, vai ter dinheiro de coisas ilegais dessa Câmara. Então eu não tenho medo, não tem a parte na liderança. Eu não tenho medo de investigar coisas que estão ilegais e cortes. É dinheiro público, é dinheiro que estava sendo pago ilegal. Tudo que eu estou falando aqui... Tudo que eu estou falando aqui, com documentos, com decisões judiciais, que foi cortado nessa casa, coisas ilegais. Agora, se alguém tem alguma coisa contra esses cortes,
Converse com o jurídico da época que fez isso ilegal. Converse com os vereadores da época que fizeram isso ilegalmente. Inclusive, até elogiei aqui o servidor que você falou, que ele que falou muita coisa para mim que estava errada, eu usei as coisas que ele me disse, o último que veio na Tribuna Livre. Então eu usei o que ele me disse, ele me passou um monte de coisa, e eu fui investigar, minha função de vereador é investigar. Então o senhor não prestou direito à atenção no que eu falei. Então tem um monte de dinheiro que vai voltar para os cofres públicos, tem um monte de coisa ilegal que foi cortada e tem mais coisa investigada. Se tiver ilegal, vai ser cortado. Senhor presidente, posso pedir pelo... Olha, o senhor o debate acho que já está bem interessante. Não, eu acho que... Eu quero só finalizar pelo líder, pela liderança do governo. Governo, não do partido. Então o senhor tem 5 minutos. Senhor vereador, o senhor lembra muito bem que eu apoiei servidores que já estão aposentados e recebiam coisas que não eram para receber aqui dentro. Entendeu? Eu apoiei isso. Os servidores que estão na ativa, não. Eu não tenho que perseguir eles, não. Não interessa, não foi eles que fizeram. Entendeu? Teve não vou citar o nome, teve um diretor aqui que ele fez uma resolução para beneficiar ele, beneficiou todo mundo. Entendeu? Agora, o servidor, 10, 15 anos recebendo isso daí, aí corta. Ilegal o que você acha, né? Você acha que a justiça também é dona da verdade? Por gentileza, cada um tem o seu tempo e... Obrigado. Eu quero, só para um esclarecimento rápido, tudo que esta mesa tem trabalhado, ela tem feito de acordo com a lei. O senhor Carlito, desde que o conheço, aqui trabalhando como vereador, nós temos procurado a seguir uma linha de transparência, de legalidade. Tinha algumas dificuldades no passado, pela falta de uma pessoa que respondia juridicamente pela Câmara, além do presidente, que era o procurador. Então, 90% ou 100% das coisas que estão sendo consertadas se dá ao mérito de ter hoje um procurador à casa para que ele realmente dê a orientação correta. Essa presidência tomou, juntamente com a mesa, acatando as decisões, 100% das decisões judiciais que aqui foram apontadas. E as decisões, elas são, no acórdão, muitas delas, todas delas, ou melhor, todas as decisões, os desembargadores teve o cuidado de dizer que os erros foram formais, foram ter sido feitos por resolução, e que deve, caso tenha interesse, ser recomposto por lei. Então, até a recomposição de tudo que está sendo pago, se o plenário aprovar uma lei, ele torna-se legal. Em nenhum momento a Justiça questionou os valores, mas questionou a forma. E nós estamos trabalhando para corrigir isso. E ainda assim nós tivemos, sim, o cuidado de, conforme a decisão da 379, nós reenquadramos funcionários numa tabela retroativa, o qual teve sim uma queda dos vencimentos de cada funcionário e que teve um prejuízo, sim. A gente já, infelizmente, não é uma vontade desta casa, não é vontade dos vereadores, mas, seguindo a orientação do tribunal, nós recompomos parcialmente e regredimos na tabela, reenquadrando cada funcionário, e eles tiveram um prejuízo. Então, todas as decisões, de maneira alguma, nenhuma decisão da Justiça veio para dizer que, em questões de valores, mas sim da forma como que foi feito. E recomendando, caso haja o interesse desta Câmara, recompor todos esses vencimentos através de uma lei. E isso nós estamos avaliando caso a caso, e estamos trabalhando para que, dentro de uma razoabilidade, seja atendido essas expectativas. Então, repito, nós temos procurado, com muito zelo, cumprir as decisões e, graças a Deus, desde 2017,
foi quando nós tivemos o ingresso do procurador e tem auxiliado de uma forma muito positiva a cada um dos vereadores. Mais algum inscrito? Sem mais inscrito, intervalo regimental. Requeiro que seja simbólico, presidente. Requerimento do vereador Dr. Geraldo para intervalo simbólico. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito para a ordem do dia a chamada novamente dos senhores vereadores. Antônio Fernando Pereira. Presente. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoni. Presente. Ezequiel Pereira dos Presente. Santos. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Presente. Gilberto Moreira Peça Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Pedro Presente. Maurício Pereira. Presente. Eu quero aproveitar a ocasião e convocar os senhores vereadores para a 6ª sessão extraordinária, logo após o encerramento desta sessão, para a discussão e deliberação do projeto de resolução 3 de 2019, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre a autorização de despesas para a realização de audiências públicas na Câmara Municipal de Amparo. Solicito que proceda a leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 38 de 2019, autoria e procedência, senhor prefeito municipal. Assunto denomina próprio municipal que especifica. Projeto de lei 38 está em discussão. Senhor presidente, é da professora Orley, Pois não, isso mesmo. peço a palavra. Com a palavra, vereador Celso. Eu não sei mandar aquele negócio. Procurar o número e mandar no zap. Estou mandando. Agora eu vou mandar eu. Senhor presidente, vereadores, vereadora, plateia aqui presente e os internautas que acompanham. Para mim é uma grande honra, senhor presidente, falar sobre a professora Orley Zucato Mantovani Nóbrega de Assis. Uma que a conheci pessoalmente muitos anos e sei de quem eu estou falando. O currículo dela é muito extenso, tá? Eu só vou ler o principal. Ela nasceu na cidade de Lindóia em dezembro de 1937. O pai se chamava Oreste Mantovani, Leonilda Zucato Mantovani. Foi casada com Almiro Nóbrega de Assis, falecido, o conhecido Bilil. Quem não conhecia o Bilil? Um dentista aqui de Amparo. Ela teve as filhas Tereza Lúcia Nóbrega de Assis Larroz, casada com Carlos Alberto Landim Larroz. Ana Cláudia Nóbrega de Assis Galvez, casada com Carlos Roberto Galvez. Teve 3 netos. Manuela, casada com Lucas Henrique e Laís, solteiros. A educação que nós temos implantada no município de Amparo, 90%, não vou dizer 90%, 80% é suor e sangue dessa pessoa. Ela implantou, junto com a Orly, irmã dela, o PROEPRE em Amparo, coisa que à época era um sonho, era um método de ensino que poucas cidades tinham implantado, porque era inovador, era uma coisa que inovava. E na época, me lembro bem, que foi muito discutido, será que sai do método convencional, senhores, para esse método de ensino? Bom, pegou e Amparo foi indicação de muitas outras cidades, foi marco de muitas outras cidades para a implantação do PROEPRE. Tanto que é comentado no Brasil inteiro. Hoje o mundo copia esse método. Tem países, senhor presidente, que implantaram o método PROEPRE.
e até hoje, na Prefeitura Municipal de Amparo, depois de muitos anos, esse método é aplicado. Pessoa digna, pessoa honesta, se dedicou a vida inteira à educação. Ela, o Múcio, que era o cunhado dela, a Orli, né? Hoje homenageada é a professora Orley. Se eu for ler o currículo dessa mulher, eu vou perder um tempo muito... Perder não, desculpe. Eu vou levar um tempo muito grande, porque perder, lendo o currículo dela, só engrandeceria essa casa, não perderia tempo nenhum. Mas em respeito à plateia presente e ao tempo que urge, eu li apenas o início da vida desta pessoa. E eu finalizo que foi uma vida dedicada ao ensino, uma vida dedicada a ver uma cidade e um país melhor. Partiu, mas deixou centenas, milhares de filhos. Daqui a alguns anos, senhores que estão na plateia, seus filhos irão saber bem o que é o método PROEPRE. Senhor presidente, com muita humildade, eu apenas defendi o projeto no básico, porque se eu fosse ler e falar da vida dessa senhora, como disse, em respeito às que estão aqui, levaria muito tempo, principalmente ao pessoal do SAI, que trabalha duro, dá o duro o dia inteiro, e está aqui. Em respeito a vocês e todos os demais, eu termino a minha oratória pedindo voto favorável. Obrigado, Celso. O projeto continua em discussão. Sem mais manifestação, o projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. Antônio Fernando Pereira. Antônio Hélio... Preserra, favorável. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes, favorável. Gilberto Moreira Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Agora nós temos a moção. Moção primeiro. Acho que é a primeira moção. Acho que foi a primeira moção. Ela foi encaminhada primeiro. Moção número 08/2019, de apoio à PEC que modifica o sistema de previdência social e estabelece regras de trânsito e disposição transitória e dá outras providências para que inclua os guardas municipais de todas as cidades brasileiras com a merecida aposentadoria especial. A moção está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o autor da moção. O senhor tem 10 minutos a moção. Não, tem 12 aqui. Não, mas está aqui. Ó. Essa aqui. Ah, tira o xerox agora de pouco. Todos, senhores. Todos. O senhor tem 10 minutos. A moção 08/2019, de apoio à PEC que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposição transitória e dá outras providências para que inclua as guardas municipais de todas as cidades brasileiras, que são mais ou menos umas 1000 guardas municipais no Brasil, com a merecida aposentadoria especial. Porque hoje em dia, a Guarda Municipal trabalha e é eficiente tanto quanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil. Tanto é que o efetivo da nossa guarda aqui em Amparo, são mais de 100 guardas municipais, e com as forças policiais aí, que trabalham junto, pelo menos aqui em Amparo, não tem ciúminho, né, besta. A Polícia Civil, Militar e a Guarda Municipal trabalham junto. Só que os guardas municipais são desvalorizados, né, gente? Então, o Major Olímpio, o senador Major Olímpio,
Major Olímpio, né, se eu não me engano, doutor? Ele pediu para as guardas procurar um vereador e fazer a moção cobrando do governo federal da Câmara dos Deputados, do próprio prefeito Luiz Oscar Vitale Jacob, do secretário da pasta, senhor Edilson José Camilo. Então é isso aí, gente. Isso aqui é um apoio desse vereador e também com todos que assinaram, para que a nossa guarda seja valorizada, né, gente? Ontem mesmo eu estava no comando da guarda, a guarda estava fazendo transferência de preso, não é de função dela, isso que eu saiba é função da Polícia Militar, entendeu? Então, atribuições eles têm bastante, mas eles não têm reconhecimento financeiro, não tem reconhecimento de um plano de carreira decente, não tem reconhecimento de uma aposentadoria decente. Então, por isso, a pedido do inspetor Veiga, eu entrei com essa moção para dar o apoio a essa nossa eficiente guarda municipal. Que se não fosse a nossa guarda aqui, gente, não desmerecendo a Polícia Civil e nem a militar, mas pela corporação que a gente tem, pelo número de guardas que a gente tem, a segurança e amparo estaria comprometida. É isso aí, gente. Doutor Celso, quer? A moção continua em Posso discussão? comentar? Posso? Pode, o senhor tem 10 minutos. Obrigado pela oportunidade, vereador Tostão. Senhor presidente, presentes. O vereador Tostão, realmente, essa moção tem minha assinatura, tá? Ela é muito válida. E quando o senhor se refere aos guardas fazer escolta de preso, a responsabilidade que é isso. Tem presos de grau de periculosidade, de alta periculosidade aqui em Amparo, e eles vão escoltando esses presos até onde necessário. Não que eles não sejam capazes. Não que não sejam capazes, mas não é obrigação. Não, sem dúvida, não é atribuição. Bom, o que eu posso falar para todos os presentes, internautas, os vereadores, é que Amparo ainda estamos... Muitos vão chiar, eu sei disso. Muitos vão falar, o vereador está falando besteira. Mas é só sair para esse mundão afora e ver o índice de criminalidade que existe. Amparo, tem, lógico que tem. Todo lugar que tem o ser humano, tem a maldade, tem... são pessoas que vêm com intuito maléfico para as coisas. Acabei de falar no outro pronunciamento de pessoas que, em vez de proliferar o bem, fazem o mal. Então, lógico, tá? Crimes vai ter, mas o que seria só da polícia, não desmerecendo também, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que é obrigação do Estado, sem o complemento da municipalidade, que é a Guarda Civil Municipal. Pois não. Para uma ideia, na Polícia Civil, se eu não me engano, tem 5 GCM emprestado para eles. Sim, Entendeu? concordo. Você vê que a qualidade dos GCMs, né? Que estão lá dando suporte também para a Polícia Civil. Certo. Agora, aqui, Amparo, após a implantação da cidade digital, que já está em projeto, ninguém comenta coisas boas. Vamos lá. Nós vamos logo ter a cidade digital. O que seria isso? São câmeras espalhadas pela cidade toda com monitoramento. Gente, vai facilitar e muito isso daí. Vai
proporcionar uma segurança para a cidade. Todos os bairros, centros, tá, vão ser monitorados através de câmeras. Ninguém fala isso, tá? O prefeito está se empenhando ao máximo para fazer isso. O comandante da guarda está junto, os secretários estão juntos e eu torço para que isso seja feito logo. As entradas da cidade vai ter também esse monitoramento. Então, passou um veículo, viu a placa, tá? Opa, esse veículo é furtado, esse veículo é roubado. Então, isso daí vai trazer uma tranquilidade muito grande para nós, moradores de Amparo. Tá? É uma coisa que vai ser monitorada na Guarda Civil Municipal e vai ser implantado pela Prefeitura. Vai valorizar ainda mais o serviço, vai ficar mais ágil, vai ficar uma coisa mais completa, porque hoje a coisa é visual, tá? Presencial, quando eu digo, porque a tela também é visual. Presencial. Com as câmeras, a cidade digital vai se tornar uma coisa mais completa, mais segura para todos nós. Correto, vereador Tostão? Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E os guardas estão de parabéns. Obrigado, Celso. A moção continua em discussão. Parabéns pela moção, viu? Sem mais manifestação, a moção está em votação. Votação nominal 2/3. Antônio Fernando Pereira. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Odair Favorável. Pereira de Oliveira. Favorável. E Pedro Maurício Pereira. Favorável. Votação, a moção aprovada por todos os senhores vereadores. Requerimento. Requerimento número 200, 2019, requer que seja convocada a superintendente do SAI, Laura Petri Geraldino, a fim de prestar esclarecimento sobre a administração e concessão do SAI. Requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Gilberto, o senhor tem 10 minutos. Senhores vereadores, esse requerimento de convocação eu vou explicá-lo por que não está o prefeito junto aqui, né? No último documento que estava disponível no Jornal Oficial, estava assinado pela superintendente do SAI e pelo prefeito. Só que a gente não pode convocar o prefeito. A lei orgânica, a lei federal, a Constituição, não permite convocar. E convidar, eu já convidei ele um monte de vezes aqui, ele não vem. Então ele não tem coragem de vir aqui para debater esse assunto. E eu espero que eu seja errado, espero que ele venha. Publicamente, numa sessão, com essa Câmara lotada de gente, passando pela internet, discutir a concessão do SAI, discutir por que ele acha que é bom. Porque se você pegar um vídeo do prefeito, senhor presidente, quando a superintendente assumiu, um vídeo, uma reportagem, que saiu, tem até na internet, quem digitar no Google, falou, o SAI é o patrimônio da cidade, palavras do prefeito lá. Isso em 2017, eu acho que foi a Laura assumiu, 18, não lembro, 17 ou 18. Tá lá na reportagem, no final. Nosso patrimônio da cidade. Então o prefeito mudou de ideia. Então vem aqui, explique, Jacó, está convidado para vir. Mas como ele não vem, então tem o requerimento da superintendente. A superintendente assinou junto à convocação. Ela, inclusive, é daquela comissão de um requerimento anterior que foi votado aqui, que foi lido, para escolher a melhor empresa para concessão. É um assunto de extremo interesse público. Eu acho que se os senhores aprovarem meu requerimento, essa Câmara vai estar lotada de gente. Vai estar lotado na internet, vai ter transmissão, vai ter uma discussão na cidade inteira sobre isso. Já está tendo uma discussão, mas isso vai ampliar a discussão da concessão ou não do SAI. Agradeço os servidores do SAI que vieram aqui hoje. Eu sei que vocês trabalham bastante. Já são 8 horas da noite e deveriam estar com suas famílias em casa, mas vieram aqui para acompanhar as votações da Câmara. E eu sei que muitos não puderam vir, mas disseram que tinham compromissos e vocês vieram representá-los. Então, senhores vereadores, como o prefeito não tem coragem de vir aqui, superintendente, convocação. Convocação é obrigado. Convidar não. Convidar, você convida. Eu já convidei o prefeito várias vezes, inclusive para vir aqui discutir sobre a taxa do lixo, não veio. Então, fica aqui um requerimento formal de convocação e peço que os vereadores votem favorável. Muito obrigado. Obrigado. Continua a discussão. Sem manifestação, a moção está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento está em votação, não moção.
Requerimento aprovado por todos os senhores vereadores. Sem mais projetos, eu quero fazer um aviso aos senhores vereadores. Há um ofício enviado pela Associação dos Surdos de Amparo, que pediu para trazer ao conhecimento dos senhores vereadores. Eu gostaria de fazer uma leitura rápida. A Associação dos Surdos, AS, de Amparo, tem caráter beneficente, cultural, educativa, recreativa e social. E foi criada com o objetivo de reivindicar e promover, em todas as esferas do poder público e privado, as ações necessárias para a inserção das pessoas surdas na sociedade, conscientizar a comunidade sobre as reais potencialidades e limitações dos surdos, aumentar a integração dos surdos na comunidade, prestando apoio social e cultural, estimular, apoiar e demonstrar a importância do uso da língua brasileira de sinais, Libras, cobrando sua aplicação nos espaços públicos, como hospitais, órgãos governamentais, eventos culturais e instituições educativas, entre outras ações como promover atividades sociais como festas, reuniões, eventos e excursões que visem uma maior aproximação entre seus associados e familiares. A divulgação de cursos de iniciação e aperfeiçoamento, conferências e palestras que objetivem a difusão da Libras e da AS no meio social do município e do Estado, e apoiar e incentivar a formação, informação e conscientização dos surdos e seus familiares, a fim de que eles se tornem efetivamente comprometidos e participantes das ações do município. A partir de agora, a AS se coloca à disposição para auxiliar e orientar tanto o poder público quanto as empresas privadas a respeito das garantias necessárias para que as leis que defendem e protegem o surdo sejam cumpridas, garantindo assim os direitos de todas as pessoas surdas no município de Amparo. Nos colocamos à disposição para ajudar no que for necessário para garantir dos direitos dos surdos e iremos cobrar que as leis existentes sejam cumpridas e que novas sejam criadas, se assim se fizer necessário. Esse é um comunicado, um ofício enviado pela Associação dos Surdos de Amparo para esta Câmara. Também quero informar os senhores vereadores sobre o cadastramento biométrico da Justiça. Eu quero lembrar os munícipes sobre o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral, pois é necessário e obrigatório tal cadastramento para que os cidadãos possam votar nas próximas eleições. É importante os eleitores comparecer perante a Justiça Eleitoral dentro do prazo legal, que em nosso município vai até 19 de dezembro de 2019, sob pena de terem seus títulos eleitorais e CPFs cancelados, fora outras consequências. Ainda é interessante ressaltar que, para evitar grande afluxo de pessoas querendo efetuar a revisão biométrica na última hora, os eleitores efetuem o agendamento para o cadastramento o quanto antes no site da Justiça Eleitoral. É oportuno mencionar que, com a biometria, é possível examinar os dados relativos à identificação do eleitor, à credibilidade, à lisura nos pleitos eleitorais e a uma maior agilidade, não só na votação, como também na apuração dos votos. Portanto, é extremamente necessário que os eleitores regularizem sua situação perante a Justiça Eleitoral para que possam exercer sua cidadania. Por fim, informo a todos que no dia 23 de setembro agora de 2019, durante a sessão ordinária, o juiz eleitoral desta comarca, Dr. Fernando Campanella, estará presente na sessão para esclarecer sobre o cadastramento biométrico obrigatório. Estará, então, na próxima sessão, o Dr. Campanella e também o diretor do cartório eleitoral estarão presentes na sessão. Solicito que faça a chamada dos inscritos na explicação pessoal.
Primeiro vereador inscrito, o vereador Celso Manzotti. Senhor presidente, vereadores, público presente, eu reitero o agradecimento que o vereador Gilberto fez ao pessoal do SAI, que poderia estar em seus lares, confortavelmente descansando depois de um dia de labuta. Agradeço de estarem aqui e espero que venham mais vezes, que é importante a presença de vocês nesta casa. Não deixe de vir. Eu sei que é penoso, eu sei que não é fácil, mas venham. Senhor presidente, um segundo só que eu estou achando aqui. Eu fiz um levantamento nesta casa aqui, nós cobramos, e eu fiz um levantamento aqui de investimento em iluminação pública. Fiz vários levantamentos e eu acho interessante prestar essas contas aqui para os senhores, para o senhor presidente e para os senhores vereadores. Investimento em iluminação pública, nós sabemos, eu falei em questão de segurança e investimentos em iluminação pública, instalação de iluminação nos bairros Recanto, Aidê, Jardim Seabra, loteamento Tamburi, bem como troca de toda a iluminação no Jardim Camanducaia. Isso foi feito pela administração levantada por este vereador. Obra de drenagem, eu passei no Jardim Camanducaia, muita gente já não me conhece, antes eu ia de carro, agora eu vou de moto com o capacete, o pessoal às vezes tem dificuldade em me conhecer. Obra de drenagem na Rua França e Avenida Itália. Há anos, cada vez que chovia, entrava água nas casas. O governo está desempenhando o máximo possível, tá, para acabar definitivamente com esse problema, não paliativamente, uma coisa precária. Então, obras de drenagem na Rua França e Avenida Itália resolverá sim o problema crônico das enchentes no local. Há mais de 40 anos, os moradores daquelas ruas sofriam com essa situação. Então eu gostaria de parabenizar a administração e pedir desculpa aos moradores que estão causando incômodos realmente, mas é para melhora, tá? Criando um transtorno, mas isso daí vai ser resolvido, tá? O esforço do pessoal, quando fala administração, envolve vocês do SAI, envolve os trabalhadores lá da prefeitura, tá? Da administração, junto à Coab, proporcionando aos moradores do Jardim Camanducaia e do conjunto habitacional Alberto Marques a escritura definitiva dos imóveis. No sábado agora que passou, eu tive a oportunidade de estar junto e perceber a alegria do pessoal no rosto deles ao receber a documentação para formalizar a escritura. Nós sabemos hoje que qualquer escritura, senhores, qualquer escritura é 8, 9 mil reais. Então eu percebi pela alegria daquelas pessoas que estavam lá recebendo esses documentos. Então eu parabenizo o governo, o senhor prefeito, os senhores secretários, o pessoal da Coab, os vereadores que participaram, todos que deram sua ajuda de uma maneira ou de outra para que isso se concretizasse. Eu estou lendo no celular que hoje todo mundo aboliu a agenda, né? Só que a visão da gente não é tão... na agenda você faz uma letra grande, aqui no celular você tem que se... Bom, eu falei da Coab, de ver a alegria do pessoal, não vou repetir. Obras da Rua França, que vai encerrar aquele problema de inundação há 40 anos, tá? E da iluminação pública. Também achei muito importante
a questão da iluminação, que isso vem ao encontro do que eu falei aí da segurança. Estou sendo repetitivo, né? Vamos falar outra coisa. Terminando, senhor presidente, quando eu falei na minha outra fala que existem veículos para se informar e não lançar mentiras, nós temos hoje inúmeros meios para saber a verdade. Então, aos navegantes que gostam de colocar seu likezinho nas mentiras, aos navegantes que gostam de colocar lenha seca na fogueira, eu repito, falem pessoalmente com os vereadores. Quando tiver uma dúvida com o Zelão, com os Marcos, com a Catarina, com o Tostão, Pedrinho, o presidente, Dr. Geraldo, Gilberto, Daia, chega pessoalmente. Não usem isso como escudo. Chega pessoal, é mais digno, é mais, vamos dizer assim, honroso. Tá bom? E eu vou dar uma chave. Tanto falaram dos cargos de confiança. Então eu vou dar uma chave. Tá? A carapuça sirva não a todos. Deixo bem claro, não a todos. Mas... Dá uma palavrinha rapidinha agora? Pois não. Você não vai me cortar. Quem estava reclamando do cargo de confiança é porque queria ter um carguinho, seu vereador. Não sobrou para eles. Eu tenho uma ideia melhor. Entendeu? Porque os cargos de confiança foram polêmicos. Então, teve pessoas que falaram, tá? Veja bem, a carapuça não é para todos. Falaram que eram contra, fizeram um movimento e tudo mais. Eu tenho uma sugestão para essa pessoa. Olha só, eu estou dando a esse pré-candidato, a essa pessoa, ou esses prés, porque vão surgir muitos candidatos, como ganhar a eleição do ano que vem. Simples. Faça, olha só, uma chave mágica. Para ganhar uma eleição, faça uma escritura pública e anuncie nos veículos de comunicação, tanto escritos, tá, e virtuais, tá, e leve uma cópia no Ministério Público, que na sua administração não vai ter um cargo de confiança. Eu desafio qualquer candidato a fazer isso. A eleição está ganha, senhores. Então pega o candidato, tá? É a chave mágica. Qualquer candidato, qualquer, seja o X ou Y ou Z, pega, faz. Eu prometi que não ia ser repetitivo ao senhor Isaías Teves, mas vou repetir. Faz uma escritura pública, põe o nome, vai nos jornais, tá, de Amparo, publica essa escritura, pega uma cópia, leva ao representante ministerial, que é aqui atrás do fórum, que na minha administração, se eleito for, isso é o candidato falando, não vai ter um cargo de confiança. Faça isso, antes de jogar pedra, como foi jogado no prefeito de Amparo. Tá? Faça isso. Eu quero ver. Jogaram pedra sim. Jogaram pedra em nós, vereadores que votamos. Então é tão fácil. Faça esse documento. Ponha lá. E torne público. No meu mandato não vai ter um cargo de confiança. Ganhou a eleição. Está feito. Um abraço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo inscrito. Vereador Gilberto Piastra, o senhor tem 10 minutos. Eu vou falar rapidinho, senhor presidente. Essa lista que eu tenho de 35 assuntos da Câmara, como alguns vereadores receberam hoje, vou deixar vocês essa semana lerem. Quinta-feira eu tenho uma reunião marcada com a mesa diretiva e com a procuradoria. Se algum vereador quiser ir junto da reunião, estou convidando. Quinta-feira, 4h30 da tarde. E daí a semana que vem, na próxima sessão, eu vou continuar falando disso aqui. Então, obrigado. Obrigado. Sem mais inscritos. Antes, lembrando que nós temos a extraordinária, declaro encerrada a presente sessão.